Hoje o nosso assunto é Mesh Mixer, né? As funcionalidades do Mesh Mixer. Então, para quem não tem ainda, quem está começando, quem quiser instalar, né, para poder utilizar depois do que a gente vai mostrar hoje nessa aula, tá aqui, ó, www.meshmixer.com ou só meshmixer.com. Se digitar isso no Google, também vai aparecer essa tela aqui. E aí a versão que a gente está é a versão 3.5, é a que a gente usa e é a que o programa está, é a versão mais atual. Para fazer o download, só aqui embaixo, no site mesmo do Mesh Mixer, e aí clicar aqui para fazer o download, né? E aí depende, quem tem sistema Mac, tem também o Mesh Mixer para computador Mac e tem o Mesh Mixer para Windows. Então, normalmente a gente usa a versão em inglês, né? Windows 3, versão 3.5 para o Windows ou a versão 3.5 para Mac, tá bom? Meu computador é forte o suficiente para isso? Bom, aqui tem os requisitos, né? Windows 7 ou mais recente, ou Mac, né, com OS 10, ou 10.11 ou mais recente. O bom é que o Mesh Mixer ele não exige tanto quanto os outros programas, tá? 4 GB de memória RAM, hoje em dia todos os computadores têm pelo menos 4, que vendem aí nas lojas, tá? Placa de vídeo gráfica dedicada, né? Que a gente fala, né? Placa de vídeo dedicada, isso aí é muito bom, principalmente quando você está trabalhando com vários tipos de arquivos dentro de um mesmo arquivo. Por exemplo, igual o Rafael estava fazendo, que ele está fazendo várias coisas, um guia periodontal, anelando, e aí são vários processos que acontecem e que quem processa isso é a placa gráfica. Tá? Então, eu recomendo comprar uma placa gráfica se o seu computador não tem. Tá? Mas hoje em dia, os notebooks já estão saindo de fábrica, vários com placa gráfica dedicada. Tá? Não é aquela onboard que já vem. Então, isso é muito bom comentar. Tá? Uma placa gráfica dedicada para processamento gráfico. Porque quando a gente trabalha com modelos 3D, é muito isso. Tá? Tem muito processamento e exige muito do seu computador. Então, aqui no site tem os requisitos básicos para você poder mexer no Mesh Mixer. Lembrando que são requisitos, assim, digamos, não tão fortes, tá? Mas que são importantes. Tá bom? Deixa eu minimizar aqui. Muito bem. Então, aqui eu tenho a tela do Mesh Mixer, eu já abri. Vocês estão vendo a tela branca aqui do Mesh Mixer, Rafael? Lucas, estão vendo? Sim, Sim? tranquilo, tá Porque ótimo. eu compartilhei a minha área de trabalho, então não sei o que está sendo mostrado aí. Mas estão vendo, né? Então, quando você abre o Mesh Mixer, tem essa janela aqui inicial para você começar a manipular objetos. O Mesh Mixer, ele é um programa que mexe com malhas, que mixa malhas. Tá? Ele não foi feito especificamente para odontologia, vocês já sabem. Então, ele tem algumas funções já aqui pré-feitas, né, pré-definições já prontas para a gente poder manipular a malha, como um desenho de uma malha de um coelho, uma esfera, um plano, tá? E aí, para você poder abrir um arquivo aqui dentro do programa, do Mesh Mixer, você pode importar, tá? Importar algum arquivo STL, ou você pode diretamente arrastar. Então, aqui, deixa eu colocar essa pastinha aqui. Eu tenho um arquivo de um paciente, tá? Deixa eu colocar aqui. Isso. Eu tenho um arquivo de um paciente, e aí, o modelo superior e inferior, eu posso selecionar os dois e simplesmente arrastar aqui para dentro, que ele vai abrir. Vamos esperar um pouquinho o processamento, né? Isso. Agora aqui eu já vou deixar
tudo maximizado. Então, aqui a gente tem o... Só um segundo. A gente tem aqui o modelo, tá? A maxila e a mandíbula. Esse modelo aqui, dependendo do escaneamento, como ele foi registrado em intercuspidação, ele já vem orientado, né, com a intercuspidação de acordo com o escaneamento. Essa paciente aqui realmente tinha mordida cruzada, ela tem mordida cruzada unilateral, não é um erro de orientação do escaneamento. Mas aqui a malha, ela veio aberta, né, que a gente fala que a malha está aberta quando a gente vê o verso, que é esse listrado aqui, a parte de dentro, tá? Então, ela veio tanto com a maxila quanto com a mandíbula aberta. Muito bem. Como que a gente manipula esse modelo depois que abre? Com o botão direito do mouse, você consegue girar essa área de trabalho aqui, ó. O botão direito do mouse. O esquerdo, ele serve para selecionar as opções que a gente tem nesse menu lateral, aqui nessa caixinha de seleção de objetos, tá bom? O esquerdo serve para clicar, para selecionar. Mas para manipular um modelo, a gente clica com o botão direito do mouse e segura, tá? E aí a gente tem uma outra função aqui, que é a barra de rolagem, tá? O scroll do mouse, aquele botãozinho de giro. Gira para frente, gira para trás, ele dá zoom in, zoom out, tá? Outra função importante que esse botão faz, além de dar zoom para frente e para trás, é se você apertar ele, ele movimenta como se translada o objeto na área de trabalho, tá? Lembrando que quando a gente manipula esse modelo aqui no espaço, a gente não está mudando a orientação dele, ele ainda está lá nas mesmas coordenadas, a gente só está mudando a visualização, a área de trabalho aqui branca continua do jeito que está. Tá? E aí, primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu abro um modelo é orientar. E a orientação é através desse cubo aqui, ó, tá? Esse cubo. Então, eu clico aqui nesse cubo, ele vai me falar uma face que eu estou vendo e ele vai tentar acertar a orientação. Como essa face aqui é a frontal, tem essa setinha no canto aqui embaixo, que se a gente clicar com o botão esquerdo, a gente muda isso para a visão frontal, setar essa opção aqui como vista frontal, tá? Agora que o cubo está em front, tá? E agora, quando eu giro o cubo, direita, esquerda, para cima e para baixo, ele tem uma orientação de acordo com esse cubo. Então, isso aqui facilita muito na hora que você está fazendo os recortes da malha e tudo mais, limpando o modelo. Eu gosto muito de clicar aqui nesse cubo. Tá? Muito bem. Quando a gente tem dois objetos, vai aparecer essa caixa escrito aqui Object Browser, né? E aí, essa caixa, se você aumentar ela um pouquinho, através aqui dessa setinha, você vai ter a visualização aqui dos dois modelos, o superior e o inferior. Quando um objeto está selecionado, ele vai aparecer mais claro. Então, aqui eu estou selecionando a maxila, clicando com o botão esquerdo agora. Eu estou selecionando, tá? Maxila, e quando eu clico, mandíbula. Tem como eu selecionar os dois? Tem. É igual no Windows ou no PowerPoint, tá? Você aperta Shift, clica no outro objeto, e você seleciona os dois. E aqui aparece também, tá? Se você quiser ocultar um dos objetos, clica no olhinho, e aí a gente tem ocultando um objeto ou outro. Nesse caso aqui, eu vou ocultar a mandíbula porque a gente vai mexer aqui um pouquinho na maxila, tá? Pessoal, eu não estou vendo o chat, deixa eu dar uma olhada aqui. Se alguém tiver uma pergunta, ó, já temos 3 perguntas. Boa noite. O Andrés é o fera do Mesh Mixer, viu? A gente vai se falar logo, logo, viu, Andrés? Muito bem. Andrezão, pode deixar que eu vou olhando aqui o chat, se tiver alguma coisa eu dou um toque aí, pode tocar. Muito obrigado, viu, Lucas? Tamo Então junto. aqui, tá, não, jóia, beleza, vou continuando aqui.
Então, você já sabe manipular esse objeto, já sabe orientar e a gente já sabe esconder um objeto que está aparecendo aqui. Tá? A minha interface está um pouco diferente de quando você instala a primeira vez. Por quê? Eu excluí a mesa de impressão, que normalmente vem assim, uma mesa de impressão, e vai vir também o grid, né? Esse grid aqui. Tá? A gente personaliza essa interface, essa área de trabalho para ficar mais fácil, tá? O Mesh Mixer, ele também serve para você posicionar isso, preparar um arquivo para impressão. Mas como eu não uso ele, eu uso o fatiador próprio da impressora, então eu gosto de ocultar isso através desse menu aqui, View, eu desabilito o grid e desabilito a mesa de impressão. O grid é bom quando você vai fazer diagnóstico, tá? Por exemplo, visualização de assimetrias na arcada, é bom você usar o grid. Mas, tirando isso, eu não uso o grid, eu deixo só a área aqui mesmo, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, vou excluir o modelo inferior, vou ficar aqui com o modelo superior, tá bom? Então, algumas funções que eu gosto de fazer aqui, ó. Se você reparar, aqui o escaneamento, né, ele tem várias rugosidades, e se eu uso muito teclas de atalho no Mesh Mixer. Então, o W, se eu apertar o W, ele mostra a malha, tá? E quanto mais triângulos essa malha tem, melhor de definição. É como se fosse os pixels da televisão. A gente compra, né, Full HD, Ultra HD, 4K, isso aí tem a ver com a quantidade de pontos de luz que a televisão tem. Quanto mais pontos, melhor definição. Aqui, a malha, quanto mais triângulos, melhor definição. Então, um bom escaneamento normalmente vai aparecer assim, com muitos triângulos. Tá? Então, aqui, a gente tem a densidade dessa malha. E aí, a primeira coisa que eu faço para preparar um modelo é fazer um corte das áreas que não me interessam, tá? Então, a primeira função que eu vou mostrar para vocês aqui, eu clico no modelo com o botão esquerdo para selecionar ele para iluminar, e eu venho aqui em Edit, Editar, e essa função aqui, ó, Plane Cut, corte plano, tá? Essa função é muito boa. Quando eu vou preparar isso para impressão, normalmente a gente não interessa direito o palato, tá? Então, essa função de Plane Cut, ele vai cortar o modelo aonde que a gente posiciona esse plano de corte, tá bom? Então, eu posso movimentar para cima, para baixo, rodar esse plano, e aqui eu defino, através dessa setinha azul aqui, eu defino o que vai ser cortado e o que vai ser mantido, tá? Então, eu quero cortar uma área que não me interessa, eu posso girar um pouco esse plano, né, abaixar ele. Opa, aqui eu vou cortar o molar, ó, então não é interessante. Vou dar uma subidinha aqui, acho que aqui dá. Eu posso girar esse plano um pouquinho, baixar. Só subir um pouquinho. Subir um pouquinho aqui. Muito bem. Aí eu clico em aceitar ou aperto a tecla A no teclado, tá? E aí, ó, ele cortou aonde que eu posicionei, tá? Dessa forma aqui, eu tiro muitas das imperfeições, tá bom? Agora, o resto é através da ferramenta selecionar, tá? Então, a ferramenta selecionar é aqui, ó, selecionar, select, ou a tecla S do teclado, e aí você tem esse pincel, esse brush, tá? Se você clicar com o botão esquerdo do mouse, você seleciona uma área. Para limpar, normalmente eu uso pouco esse pincel, eu uso mais uma outra função aqui, que é essa função aqui de cima, laço. Você pode apertar aqui e aí ele vai criando uma seleção aqui que você pode lacear. É lógico que você tem que prestar atenção se você está selecionando uma área certa. Tá? Então, para selecionar através dessa ferramenta laço, clico com o botão fora, clico com fora, e agora eu posso desenhar aqui e fechar o objeto. Tá?
ele seleciona a área que eu quero excluir, né? Uma outra ferramenta que eu faço quando eu vou excluir é a ferramenta de aplanar as bordas de seleção, que é através da tecla B de bola, tá? A tecla B de bola, ele aplana a seleção, e aí eu aperto A para aceitar, ou clico aqui em aceitar, olha lá, ele aplanou a seleção. E para excluir é a tecla X, tá? Ou você pode vir aqui em Edit e descartar, tá? X aqui, ó, descartar. Olha lá, ele limpa, tá bom? Então aqui eu posso fazer essa seleção, essa limpeza, fecho, aperto B de bola, A para aceitar, tá? E aqui eu poderia apertar X, ó, se eu quisesse. Tá bom? Não tem problema ficar aquilo. Aqui eu tenho que limpar, então aperto S para selecionar, clico fora, limpo aqui, clico. Ó, selecionou, B para otimizar, A para aceitar e X para excluir, tá bom? Então, quando eu aperto, eu vim limpar seleção. Isso. B, A, X. Vocês estão vendo que, através das teclas do os atalhos, né, do teclado, a gente faz isso rápido, tá? A gente limpa isso. Então, aqui eu tenho uma margem plana, tá? Aqui não tá, mas a borda aqui tá plana, a gente vai arrumar isso, tá bom? Eu poderia limpar isso mais, mas eu gosto de deixar pelo menos até essas rugosidades. Tá? As rugosidades, no modelo superior, eu deixo as rugosidades palatinas, tá bom? André, Então, você está falando dos teclados, dos atalhos do teclado, só uma dica legal. Quando você abre o Mesh Mixer pela primeira vez, quando você abre ele, tem 6 opções, 6 quadradinhos. Tem um quadradinho mais para baixo, que é só sobre os atalhos de teclado. Isso aí, para quem está começando, fica excelente. Isso. Naquela interface, quando a gente entra, né? Quer ver? Eu vou até minimizar aqui, vou abrir um novo Mesh Mixer. Que eu acho que isso aqui... Aqui, ó. Isso que ele está falando é aqui, ó. Keyboard Shortcuts, né? Isso, ele mesmo. Os atalhos. Então, quando você clica, aparece um PDF aqui, ó, com todos os atalhos. Pelo menos os mais comuns. Para quem está começando, é interessante até imprimir isso aí, deixar de colinha do lado, que ajuda bastante. É verdade. Boa dica, viu? Beleza, Lucas. Então, aqui eu tenho o modelo que eu estava já mexendo, né? Então, o próximo passo é a gente aumentar essa base, tá? Tem várias formas de limpar modelo, viu, pessoal? Não tô querendo ser o dono da verdade, mostrando esse fluxo aqui, mas é o que normalmente eu faço, tá? Então, eu dou um zoom aqui, porque agora a minha intenção é selecionar só a borda, tá? Então, através desse menu aqui, do tamanho do brush, que é o pincel, eu aumento ou diminuo o pincel, mas aqui no caso eu quero diminuir bastante, porque eu quero clicar só no triângulo da margem, tá bom? Porque se eu não clicar na margem, ele vai selecionar o modelo todo, ó. Eu não quero isso, tá? Então eu limpo a seleção, eu venho aqui em Select, e aí só no triângulo da margem. Olha lá, olha a diferença. Selecionou só a borda, tá? Só a borda mesmo, tá bom? E aí eu posso até desabilitar agora esses triângulos, não preciso ver eles mais. Então, para suavizar essa seleção, eu já expliquei para vocês. B de bola, tá? A para aceitar. E agora eu selecionei a borda, mas essa seleção, ela está meio que nivelada, digamos assim, tá? E aí tem essa função aqui que eu gosto de usar, ó. Edit, e aí vem em Extrude, extruir, né? E aí, através dessa interface aqui, você pode extruir a base, aumentar a base, para cima, para baixo. Tá?
Mas se você reparar aqui, ele tem uma inclinação, essa base. Eu não gosto de deixar essa base inclinada, não. Tá? Então, tem essa direção aqui, eu mudo para o Y. Tá? Então, quando eu mudo para o Y, a base fica meio que reta. Ó. Tá? Ela fica reta. Depois a gente vai dar um corte também. Tá? E aí, além do Y, eu gosto de mudar o offset para o flat, porque aí ele unifica, ele deixa tudo. Tá? Olha lá. Eu sei que aqui ficou, mas aí a gente não tem problema. A gente vai dar um smooth e vai melhorar aqui. Tá? Porque essa malha aqui, o escaneamento não pegou esse dente direito, por isso que criou esse defeito no segundo molar. Tá bom? A ideia é não mexer na região que vai gerar um alinhador ou que vai gerar uma contenção. Tá? A gente mexe na área mesmo, na interface de fora. Cria uma base, tá bom? E aí, se eu gostei dessa quantidade aqui de extrusão, eu posso aumentar ou posso diminuir. Deixa eu dar uma aumentada aqui, que eu acho que é melhor. Isso. E aí, A ou Accept. Tá? Quando eu faço isso, ele fica com uma cor diferente. Tá? Isso aqui chama um grupo de face, ou face group. Tá? Isso aqui é só uma parte, porque ele facilita a seleção, mas ele faz parte da malha. Tá? A malha ainda está aberta aqui, e se você não gosta disso aqui, você pode muito bem selecionar esse face group, clicando 2 vezes nessa parte colorida, ele vai selecionar só aquilo, e aí você pode apertar no teclado Ctrl, Shift e G ao mesmo tempo, tá? Eu não vou fazer isso agora, porque eu quero aplanar essa base aqui, ó. Como que a gente faz para aplanar isso? É outra função. Então, eu seleciono a área que eu quero aplanar, e aí vem aqui em Deform, Smooth, tá? Ou Ctrl F. Dá na mesma também. Quando a gente aperta o Smooth, né, ele começa a operar, e aí a gente já vê que ele começou já a dar uma alisada, né? E aí a gente aumenta um pouco aqui essa quantidade, a escala de lisura superficial, digamos assim, tá? Ele vai processar um pouco, por isso que depende do computador, né, do processamento. Olha só a diferença, mudou a escala, ó, a base ficou muito mais lisa, né? E aí eu vou aceitar isso nessa quantidade aqui mesmo, não tem problema nenhum, tá? E aí, pronto, ó, eu aceitei. E aí, nesse ponto aqui, eu gosto de tirar esse face group, tá? Então, se eu clicar fora da seleção aqui, ele ainda está com o grupo criado, né? Essa segmentação da malha, digamos assim, tá bom? Como tirar isso aqui? É muito simples. Você aperta o S para selecionar, clica 2 vezes no grupo que você quer selecionar, Ctrl, Shift e G. Olha lá, tirou. Agora eu só tenho o modelo mesmo. Tá? Nesse ponto aqui, eu gosto de vir com uma outra ferramenta que chama Sculpt. Tá? É esculpir aqui. Ó, tá? E aí, nesse Sculpt, a gente tem uns pincéis aqui. Ó, tá? O que a gente vai usar mais é esse pincel aqui para alisar. Tá? Esse pincel de alisamento. Essa ferramenta aqui. Então, você pode testar, cada pincel faz uma coisa, tá? Uns aumentam material, outros reduzem material. Por exemplo, esse pincel aqui de Draw, se a gente aumentar aqui o tamanho do pincel, se eu clicar uma vez, ele vai depositar material, tá? Deixa eu colocar aqui, isso. Ele vai aumentar a quantidade de material. Agora, tem uma de lisura, que é o que eu uso mais, tá? É esse aqui, ó. Aí, quando eu aperto Ctrl, ele aplana, ó, a região aqui. É isso que eu uso normalmente na interface da base, ó. Não sei se dá para perceber, mas está meio que aplanando a interface. Eu gosto de fazer isso, tá? Na interface da base. Não usem esse sculpt nos dentes, a não ser que seja um objetivo seu mesmo, mexer nos dentes e tudo mais. Seja um enceramento, aí tudo bem, tá?
mas aqui eu mexo só para planar a interface. Não mais. Pronto, tá? Agora, ele está praticamente pronto, meu modelo. Agora eu vou cortar, né, através da ferramenta Edit. Eu venho Edit, Plane Cut, tá? Eu vou só acertar esse plano de corte aqui. Para fazer um plano de corte assim mais rápido, normalmente eu deixo aqui em no fill durante a manipulação, tá? Porque aí, ó, o plano de corte ele fica mais rápido. Ele não processa tanto. Então eu vou cortar aqui de altura. Posso até girar ele um pouco. André, Oi. eu gosto bastante do Plane Cut, você usar ele, assim, é uma das ferramentas que eu mais uso também. Eu gosto Uhum. bastante de usar ele como se fosse desenhando aonde você quer que o plano ele corte. Você já Ah, experimentou assim? já. Que é aqui, é Plane Cut. Aí você clica aqui e gera uma linha, E né? Olha lá. geralmente eu boto um modelo assim de perfil e eu traço a linha. Eu acho pelo menos mais rápido, assim, mais prático. Uhum. Não, mas é muito bom, Rafael. Aí você vem aqui no Plane Cut, você deixa mais ou menos assim, né? Isso. Aí você traça uma linha. Opa, desculpa. Não, mas tem várias formas de você fazer um mesmo procedimento. Isso aí é verdade, tá? Então eu vou aqui no Plane Cut, vou cortar já, tirar aqui o fio. Opa, isso. Eu já vou para a parte final, que é deixar ele sólido e depois oco. Então aqui eu vou deixar assim, mexe, preencho aqui e aceito. Pronto. Olha lá. Ele já dá uma fechada na malha quando a gente faz isso, né? Mas para imprimir, a gente precisa salvar resina, né? Que o pessoal fala, economizar resina, tá? Para imprimir, se você mandar isso aqui para impressão, ele vai imprimir sólido, tá? Então, para você deixar o modelo oco, tem dois processos. Ou você já vem aqui direto no Hollow, nessa situação aqui, que dá também, ou você faz um Make Solid, que é deixar o modelo sólido primeiro e depois Hollow. Tá? Então, eu vou, da maneira tradicional aqui, Make Solid. Ah lá, quando você faz o modelo sólido, ele perde um pouco a definição. E aí a gente tem que mudar duas coisas aqui, ó. Deixar o tipo de sólido como acurado e aumentar a acurácia aqui para o máximo. A densidade da malha você pode aumentar também, tá? Mas antes disso, é bom clicar aqui em atualizar, em update, e aí ele vai processar, tá? Isso. Aí depende do computador, a velocidade desse processamento ou não, tá bom? Então aqui, ó, ele já processou, ele vai aparecer aqui. Isso, olha lá, voltou com uma acurácia boa, tá? E aí eu posso aceitar. A partir desse momento, isso aqui é sólido. Se eu imprimir, eu vou gastar muita resina. Então, o procedimento seguinte a esse vem nessa função aqui, ó, Edit e Hollow, que é deixar o modelo oco. Tá? Olha lá. Ele vem com um tamanho de espessura, que você pode mudar aqui. Eu gosto com 2 milímetros, eu não sei se os meninos gostam mais ou menos. Tá? Normalmente eu deixo 2. E aí não mudo nada aqui. Geralmente 1,5 e 2, tranquilo. 1,5 e 2, né? Ajuda a economizar pelo menos uns 10 ml, 5 a 10 ml de resina aí. E aí, ó, aqui já tá oco. Eu só cliquei em aceitar, já tá oco. A gente não tá vendo, mas é porque um último plane cut aqui para mostrar, tá? Eu cortei muito. Eu acho que eu vou ter que cortar perto da margem gengival aqui para mostrar que ele tá oco mesmo. Deixa eu mudar aqui no fill, isso. Vou dar uma subidinha aqui, acho que dá, já. Pronto, remexe ele, tá? E aceitar. Pronto, ó. Olha lá.
Então, a gente tem um modelo sólido, a malha está fechada e só mandar imprimir, tá bom? Como que a gente exporta isso aqui depois que você editou? Tá? Vem aqui em Export, e aí você pode colocar como, por exemplo, vou escrever aqui um nome de modelo, escolhi a área de trabalho, salvar, ele pergunta a extensão que você quer salvar. Normalmente é STL, tá? E aí aqui, ó, o modelo, tá aqui na minha área de trabalho. E aqui eu exportei só o superior, tá? Naquele meu outro arquivo aqui, que a gente estava mexendo, quando a gente faz um Make Solid, ele gera um outro arquivo aqui. Então, eu tenho 3. Eu tenho os originais, tá? Que são esses aqui. E depois que ele virou sólido, ele apareceu como um outro arquivo aqui. Tá bom? Então, tem uma ferramenta também de Transform, mas eu vou deixar os meninos comentarem sobre isso, que é a ferramenta de giro do modelo, manipulação. Mas lembrando que quando você faz uma ferramenta Transform, você está mudando as coordenadas de encaixe, de engrenamento, tá? Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, se eu tivesse usado a ferramenta Transform, que é essa ferramenta que é Edit, né? Transform, eu posso mexer no posicionamento desse modelo, girar, mas lembrando que aí você mexe já a orientação dele no espaço tridimensional. Tá? Por isso que normalmente, quando eu vou preparar o modelo, eu preparo sem mexer a orientação espacial. Se eu for mexer a orientação espacial, eu seleciono os dois e uso a ferramenta Transform, que é a letra T. Tá? Basicamente é isso, tá? O preparo do modelo para impressão. É lógico que eu tenho que fazer o mesmo processo aqui no inferior, tá bom? E agora eu passo a palavra para os meninos, né? Para o Lucas, para o Rafael. O Rafael tem coisas interessantes para mostrar para vocês aí. Enquanto eu vou parar aqui a minha projeção de tela, eu vou fazer o Rafael como host, tá, Rafael? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá. Tá. Vou colocar aqui sharing. Tem alguma pergunta por enquanto? Por enquanto não. Não. Então vamos lá, Rafael. Agora é a sua vez de mostrar outras coisas que a gente pode fazer no Mesh Mixer. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Acho que ainda não, Rafael. E agora? Agora vai. Oi? Isso. Gente, tem como eu ver o que vocês estão vendo, não, né? Tenho. Aí quando Tem? você vai compartilhar, coloca lá em cima a primeira janelinha que é a screen, que é a sua tela mesmo. Sharing screen. Ah, bacana. Bom, esse caso aqui foi de uma paciente que a gente fez uma estética gengival. E eu queria mostrar para vocês um pouco do planejamento e como a gente chegou no caso dela. Você mostrou não apareceu não, Rafael. Oi? Essa tela que você mostrou antes, agora não apareceu não. Essa daí. Please move this window away from the shared application. Putz, eu queria mostrar para vocês as... E agora, viu? Não. Não, é que ele mostra só o do Mesh. Tá. E dos programas, das janelas que você compartilha. Aí, agora foi. Aqui inicialmente a gente fez um protocolo de foto. Ela tinha um excesso gengival, que foi corrigido de duas formas. Uma foi o aumento de coroa clínica e o segundo foi feita uma cirurgia de enxerto com PMMA na região da pré-maxila. Então, vamos lá para o caso dela aqui, em relação ao Mesh Mixer, que eu queria mostrar para vocês. Usando outro software aí bacana, que é o... Vamos ver se eu abro aqui para vocês conseguirem ver. É esse aqui, o Invesalhos. Você importa uma tomografia para ele. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. É um software gratuito que você consegue transformar um arquivo DICOM num arquivo STL. Que no caso é interessante aí para quando a gente quer fazer esse tipo de tratamento. Tá todo mundo escutando bem? Sim. Vamos lá. Aqui você importa o arquivo DICOM e logo depois que você faz você adquire o arquivo, você transporta ele para o Mesh Mixer, selecionando o que você quer ver.
Então, aqui está o caso dela com a tomo de maxila, e aqui logo atrás está o escaneamento que eu fiz dela. O que a gente precisa fazer aqui para a gente avaliar onde está margem gengival? A gente precisa anelar os dois modelos. Muitos softwares pagos, eles fazem esse tipo de tratamento de imagem. Você seleciona as duas e ele, por afinidade de imagem, ele consegue transportar. Aqui eu estou usando a ferramenta Transform, que o André acabou de falar. Ele consegue mimetizar essas duas malhas. Se você for manualmente, é quase impossível você fazer essas duas malhas ficarem exatamente na mesma posição. Vou mostrar aqui uma ferramenta bacana para vocês, que é uma ferramenta de alinhamento de modelo. Então, com as duas malhas aqui, eu vou fazer a mesma coisa que o André fez. Vou apertar a letra S, que é de Select, e eu vou selecionar essa região que não me importa aqui do arquivo, porque vai acabar sendo uma seleção muito pesada. Olha, ele selecionou o contrário do que eu queria. Eu queria selecionar a parte superior. Se você apertar a tecla I, ele migra e faz a inversão das malhas. Então, ele vai deletar o que eu queria. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, aqui é o tanto de triângulo que está tendo agora a minha tela, aqui embaixo. Ela estava com... Diminuiu mais da metade dos triângulos, agora está com 600 mil triângulos. Então, o processamento do sistema fica mais rápido. Dá para limpar aqui também, para ajudar a sua máquina a conseguir rodar mais tranquilo. Vamos deletar aqui. Então, esse aqui que é o que eu gostaria de mostrar para vocês, que é interessante para vocês conseguirem, às vezes, juntar algumas malhas. O que a gente faz? Primeiramente, eu vou selecionar a tomografia aqui como objetivo. Eu quero alinhar o modelo com ela. Então, você vai olhar aqui, a tomo ela não sai exatamente igual ao escaneamento, por conta de alguns artefatos. Então, você vai olhar aonde você mais acha que ela pegou igual ao escaneamento. A coroa clínica dos dentes, quando eles não têm tratamento, é uma das melhores opções. A gente vai selecionar aqui e vai jogar bem pertinho. Quem vai ser meu alvo vai ser os pontos que eu acho que tem em comum. Então, eu vou selecionar essas incisais aqui, que elas estão bem peculiares. Eu vou selecionar um pouquinho da coroa dos anteriores. Eu vou selecionar aqui também uma parte dos molares de cá e outra parte dos molares do outro lado. E eu vou usar uma ferramenta que ela vai fazer a separação dessas duas malhas, que é a ferramenta quando você aperta o Y. Aqui, se você, por exemplo, eu não sei como é que é essa ferramenta, o que você pode fazer? Você seleciona ela e logo depois que você seleciona, ela está aqui, ó, Y, Separate. Aí ele faz a separação. Então, o que eu fiz? Eu dividi a malha da tomografia na parte da tomografia que eu quero correlacionar com o modelo. Então, esse fragmento aqui que eu fiz a seleção, eu vou selecionar, eu vou apertar esse símbolo aqui que tem um ímã. Então, ele vai tornar o meu alvo. Você vai selecionar aqui o que você quer grudar no seu alvo. Então, tenta selecionar a mesma coisa que você selecionou na tomografia ali. Olha, ali quando eu estava selecionando a parte oclusal, parece que um pouquinho daqui eu selecionei não podia ter selecionado. Parte gengival. Então, você aperta Ctrl e vai apagando. Tá muito rápido aí, pessoal? Tá tudo certinho? Ô, Rafa, tá tranquilo. Tá ótimo, Rafael. Tá. E é bom até explicar tudo isso, essa aula, né? A gente está gravando e eu vou colocar no canal do YouTube do Orto Virtual, tá bom? Aí, bacana. O pessoal que quer seguir esse passo a passo aí pode olhar lá depois, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho
no ímãzinho aqui o que eu vou alinhar e eu tenho a minha malha do modelo para alinhar exatamente as mesmas coordenadas que eu fiz para fazer o alinhamento perfeito aqui. Vamos lá. Você vai selecionar agora Edit e vem aqui nessa ferramenta chama Align to Target. Vamos ver aqui como é que ele ficou o alinhamento. Ó, agora a gente consegue ver que ele deu um pulo. Ele pulou daqui para cá. E se você observar, parece que ficou muito bom. Só que eu ainda vou melhorar um pouquinho mais. Eu vou tirar... Aqui ele estava com uma tolerância de erro que eu vou abaixar para 0. E vamos ver como é que ficou. Ó, aqui então, se a gente liga de novo a nossa tomografia, a gente tem o nosso escaneamento anexado da tomografia da melhor maneira possível aí pelo Mesh Mixer. Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer uma análise clínica aí da parte da pério, de quantos milímetros que a gente tem da junção JEC até a parte gengival onde você vai querer fazer o procedimento. E a gente consegue várias informações aí em relação ao nosso paciente. Deixa eu ver, tô fazendo um guia pério aqui, mas tá difícil. Deixa eu ver se ele sai. Vocês estão conseguindo ver essa tela? Level 8? Sim. Sim? Rafael. Pode falar. Pronto. Vamos ver aqui se eu consigo abrir. Então, a partir dessa imagem aqui, é que a gente faz o nosso guia periodontal duplo. Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui agora para vocês. Eu vou tentar aqui abrir nessa nova aba que eu estava deixando ele ser processado, mas está travando. Tá. André, como é que tá o tempo aí da gente? Não, o tempo tá tranquilo, não vai Tá acabar. tranquilo? Não tem limite. É, bacana. E em relação aí ao conteúdo, faz o guia todinho aqui ou você acha que vai ficar muito puxado? Você que sabe, É? depende do processamento aí do computador, não tem problema não. Você tem ele algumas fases Eita, prontas, não tem? olha aqui o que aconteceu. Meu Deus, calma aí. Eu tô com algum probleminha na minha placa de vídeo. Ó, que Aí, seria... Não, ele tá travando. você tem ele pronto? Eu tenho ele pronto já, mas eu vou passar um passo a passo para vocês de como que a gente chega no resultado final dele. Para a gente fazer o guia, a coisa mais importante é a gente fazer o nosso enceramento diagnóstico, né? Existe um youtuber aí que ele chama Christian Brenes. Ele disponibiliza no canal do YouTube dele uma biblioteca de dentes que você pode fazer esse enceramento. Eu vou usar o caso dele aqui. Eu tenho algumas bibliotecas diferentes um pouco da biblioteca dele. Deixa eu ver aqui se eu tenho o arquivo aqui para mostrar para vocês. Banco de dentes. Vocês estão conseguindo ver meu Excel aqui? Sim. Sim? Ó, então, eu possuo essas bibliotecas aqui. Tem Ivocler. Existe uma biblioteca do Rajtok, que é de dentes naturais, que a gente também tem aqui para fazer enceramentos. Então, é uma gama bastante grande aí para você conseguir encerar. Mas eu vou usar o do Brenes porque é bem mais prático para mostrar para vocês. Ele dá o arquivo e ensina como você joga ele para ele ficar aqui em uma parte do Mesh Mixer. Depois eu disponibilizo o link para vocês. Aqui jogando o enceramento nessa região aqui, a gente consegue colocar o dente aonde a gente deseja, de acordo com o seu planejamento aí, ou se você vai fazer um DSD, ou se você vai fazer algum tipo de tratamento aí com esse paciente. Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês como que eu faço. Aqui, quando eu jogo esses shaders, aqui a gente tem essa opção que a gente passa essa bolinha aqui em cima do que você quer deixar transparente. E essa aqui, ele volta a malha para ser daquela cor que você gostaria. Então, nesse caso aqui,
a gente fez um protocolo de foto na paciente e a gente decidiu aumentar uma média de 2 milímetros na linha de sorriso dela, respeitando ali a junção cemento-esmalte. Então, aqui pelo Mesh Mixer, a gente faz esse aumento manipulando o modelo de acordo com o que eu mostrei para vocês. Apertando a tecla T, a gente vai posicionando dente a dente aqui na arcada da paciente. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir meu arquivo já com escaneamento feito, ou enceramento feito. Rafael, é bom comentar que essa biblioteca, esse grupo de 6 dentes aí, tem como a gente separar para trabalhar cada dente individualmente. Tá? Isso aí Sim. É interessante em alguns casos. Mas, assim, igual você está fazendo, primeiro posicionar a maioria com eles agrupados, né? Para depois separar e individualizar. Aqui. Então, igual o André falou aí em relação à individualização, para ficar mais fácil de mexer, existem duas opções para você posicionar o dente de acordo com o seu planejamento aqui. A que eu acho mais fácil, você aperta a tecla Select, que é o S, e você dá 2 cliques no dente. Como ele está com Face Group, toda vez que uma cor do modelo não está igual, ela tá selecionada dessa forma aqui chamada Face Group. Então, ela fica numa cor diferente para quando você dá 2 cliques na tela, na parte onde ela está, ela vai selecionar só ela e não o modelo inteiro. E a partir desse momento aqui, você tem duas opções. Ou você aperta o Y, e aqui ó, ela vai virar uma nova parte, ela não vai fazer mais parte daquela região ali, ou você simplesmente aperta a tecla T e movimenta ela na sua malha. Aqui, no caso, eu fiz essa movimentação aqui apertando a tecla T apenas. Eu não fiz a separação de modelo aqui porque acabou que está ficando muito pesado e minha placa de vídeo ela não está conseguindo processar todos os arquivos. Mas vamos lá. Então, aqui está basicamente o meu cenário que eu gostaria de que ficasse o aspecto gengival final aí da reabilitação da paciente. Com o pincel, a gente vai selecionar aqui um tamanho número 30. E aqui vai ser a margem superior do meu guia cirúrgico. Depois que você seleciona essa região aqui, você vem selecionando todo o contorno superior. Ixi. O André, eu tô achando que minha máquina não vai rodar, não. Tá travando muito aqui. Não, tudo bem. Você vai abrindo só os arquivos que você tem o passo a passo, né? Você vai eu vou abrindo. ver aqui se eu consigo abrir o último. Olha, nesse último arquivo aqui, eu selecionei. Aquela hora você seleciona com o pincel número 30. 30 significam 3 milímetros, que é a distância biológica que a gente precisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Pronto. Depois que você seleciona a região posterior ali, superior todinha, você vai selecionar aqui entre a margem da sua nova coroa clínica e o ápice ali, onde vai ter, em alguns casos, que você fazer uma osteoplastia, ali vai ter os 3 milímetros. Então, nosso guia, ele vai sair com 3 milímetros aqui e aqui. Essa distância sempre vai dar os 3 milímetros. Nessa janelinha interna dele aqui não está processando, deixa eu ver se eu consigo. Nessa janela interna dele aqui vai ser a janela que a gente vai usar para fazer o corte. E nessa janela externa aqui vai ser a janela que ela vai ficar externa para você passar aí o bisturi e fazer a plastia de tecidos moles. Já a parte superior vai ser a parte onde você vai se basear para fazer, se necessário, a osteoplastia. Por exemplo, no incisivo superior, ela está dentro dos limites. Em alguns dentes, no caso do canino, precisou fazer a osteoplastia nessa região aqui.
Depois você exporta esse arquivo e imprime. Eu só não estou conseguindo fazer a última renderização, porque está crashando, mas ela fica com essa cara aqui, ó. Ela fica com essa cara aqui. Ela fica exatamente isso aqui, no qual a janela interna dela vai ser a janela da gengivoplastia e a janela externa aqui vai ser onde você vai fazer a osteoplastia. Você vai marcar para fazer a osteoplastia no caso que você, dependendo da onde vai estar aí o limite ósseo da paciente. Outra coisa que eu gosto de fazer também é cortar janelas aqui nos incisivos para você ver se o guia está completamente encaixado na boca do paciente. Eu, no início, não fazia essas guias e em alguns pacientes a gente notava que a guia às vezes não descia direito e a gente não conseguia saber se estava descendo ou não. E a gente acabava abrindo a plaquinha com brocas. E se você já fizer isso aqui diretamente pelo Mesh Mixer, fica mais fácil aí no transcirúrgico. Mas é basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês. É muita coisa e é muito rápido. Eu sei que é difícil de pegar de primeira, mas o caso dela, eu vou mostrar como que eu fiz o enceramento pré e pós. E o guia, eu vou tentar abrir todos eles na mesma janela para mostrar aqui como que fica o caso. Ó, esse aqui foi o caso pós e com guia. Quando a gente joga o guia aqui, ó, e o pós. Ó, esse caso aqui foi o caso que eu fiz o enceramento. Esses são os dentes encerados. Esse aqui é o guia no limite que a gente quer que seja feita a gengivoplastia e a osteoplastia. E aqui é o caso dela antes, sem o enceramento, que é o que a gente vai ter que remover da parte gengival. Essa parte toda de gengiva aqui. Aqui a gente nota o que eu falei para vocês, ó, que a gente vai ver se o guia desceu completamente na incisal dos dentes dela. E é basicamente isso. É um guia um pouco complexo de fazer no início, mas depois que você pega a prática aí, tanto do enceramento quanto de mexer aqui no Mesh Mixer nas ferramentas, uma ferramenta que eu não consegui usar muito bem hoje porque minha placa não tá crashando, essa ferramenta é uma ferramenta que a gente faz a diferença dos dois modelos. E por isso que eu não consegui mostrar ali para vocês. O que eu tinha para mostrar basicamente para vocês foi isso hoje. E eu aconselho vocês a baixar essa biblioteca de dentes para começar a brincar aí, ó, com enceramento. Você pode fazer um enceramento de uma arcada inteira. Ele te dá a opção também de você fazer enceramento unitário, ó. E ele também dá uma opção de você fazer um enceramento de pônticos. Ele está nessa segunda aqui, ó. Que aí ele já dá o dente com o pôntico. Ele um pouquinho diferente, que ele já vem fechadinho. Isso aí é legal. Eu acho que vale a pena, assim, pegar uns modelos e começar a fazer esse enceramento diagnóstico para vocês conseguirem pegar as ferramentas que no início é um pouquinho difícil, mas logo depois que você começa a mexer, você vai vendo aí que não é tão difícil assim. Ô, Rafael, você tem alguma coisa já pronta de placa mio-relaxante? Ou não? Tem. Se puder só abrir para mostrar para a gente. Olha, eu tenho essa placa mio aqui que eu fiz essa semana. É uma placa de mística, né? Nesse caso, deixa eu ver se eu tenho aqui também os modelos do paciente. Não, os modelos ficaram no Serec. Mas como que a gente faz a placa mio aqui hoje? Eu não usei o Mesh Mixer, mas dá para fazer super com ele. O processo é basicamente a mesma coisa. Eu faço o escaneamento do paciente e na hora de fazer o registro de mordida, eu faço um jig para a desoclusão dele do jeito que eu quero que a placa fique. E basicamente para fazer a plaquinha,
que você faz? Você usa uma ferramenta que chama Extrude. Essa ferramenta aqui, ó, é a letrinha D. Você seleciona toda a parte onde você quer fazer o aumento, que no caso vai ser a oclusal e a palatina dos dentes, e você dá essa opção aqui. Essa opção, ele pode tanto sair, quanto ele pode entrar. O Extrude, quando você seleciona toda essa região aqui, ele faz uma expansão. E quando ele faz essa expansão, você escolhe qual que é a espessura que você vai querer a sua plaquinha. Se eu não me engano, essa aqui foi feita com 1.2. Aí você seleciona a espessura dela e aumenta ela depois no sentido vertical até a oclusão. Ela fica impressa a oclusão do paciente aqui. Depois que você faz a impressão dela, eu faço a impressão dela na própria resina para placa mesmo, aquela resina um pouquinho diferente das resinas que a gente usa para modelo. Aí você vem com a MaxiCut e você faz as aberturas necessárias aqui para te gerar aí a desoclusão em guia, para fazer a desoclusão certinha, tanto para protusão quanto desoclusão canina aí. Mas é basicamente isso. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui bacana para mostrar para vocês que a gente faz. Os casos de alinhador não é para hoje. Eu acho que vai ser basicamente isso que eu separei. Deixa eu ver. Só um minutinho. Eu tô perdido nesse zoom aqui. Cadê eu? Achei. Achei aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu gosto também bastante. Eu até cheguei a falar com vocês nosso último encontro, que tem muitos pacientes que eu faço a impressão de modelo. Vamos chegar no caso da Juliana aqui. Eu quero, por exemplo, escrever aqui Juliana, para ele ficar identificado no meu sistema. Eu entro num site chamado Thinkercad. E nesse site, ele é da mesma plataforma aí do nosso Mesh Mixer. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para mostrar para vocês. É um site adicional aí para você continuar a edição dos seus modelos. O que a gente consegue fazer nele? É uma coisa simples que é nomear aí seus modelos, para você não perder e confundir com outros pacientes. Então, aqui você clica no texto, ó, e coloca o nome do paciente. Depois você vem exportar, escolhe aqui a forma que vai ser o STL, e ele já passa para cá, ó. Jogando aqui no nosso arquivo, olha o tanto que fica fácil de você colocar o nome do seu paciente. Quando você arrasta um arquivo novo em STL para um caso seu, ele te dá três opções, ou cancelar, ou ele colocar o arquivo em cima, ou ele ser substituído. A gente vai colocar aqui para ele somar o arquivo. Então, nesse caso aqui, ó, a gente faz nosso modelinho ser impresso aí com o nome. Uma ferramenta super simples, aquele site, grátis, que você consegue aí. Pronto. Ó, nesse caso aqui a gente já consegue colocar o nome. No caso, se fosse um alinhador, você poderia botar o número do alinhador. É uma ferramenta que o Mesh Mixer eu não conheço se ele tem. Esses, assim, números ele tem, mas letras eu acabo achando que dá um pouquinho de trabalho trabalhar com esse tanto de letra quando você tem que escrever, às vezes, nome, sobrenome, laboratório. E eu acho aquele site aí uma diquinha boa aí para vocês também começarem a mexer no modelo, conseguir imprimir e já nomear. Não, esse site é muito legal mesmo. Eu gosto de usar para escrever também quando eu não uso outros programas, né? Mas só no Mesh Mixer mesmo eu uso ele, é bem legal. Qual programa que você usa para escrever modelo? Eu basicamente só conheço esse. Não, porque no Blue Sky tem uma função para escrever, né? Aí eu uso. O próprio Windows, ele tem um programa que dá para você escrever também.
E ainda tem como você colocar logo. Por exemplo, você quer fazer do seu consultório, você quer fazer personalizar o seu modelo a ponto de colocar a logo do seu consultório ou a sua logo pessoal. Deixa eu É até o conferir Paintbrush, com o né? Windows. 3D Eu já Builder. usei, né, eu já usei o 3D Builder. É, É o 3D Builder do próprio Windows. No Windows 10 ele já vem embutido aí, galera. é, Isso, bacana, isso. bacana. Esse da logo eu não sabia não, bacana. Então é isso, pessoal, por hoje aqui. O Lucas vai mostrar como é que eu volto a tela para vocês aí. Vai no participantes, aí você me coloca como host de novo. Você está em instituto, né? É. Make host. Pronto, voltou. Parei aqui. Beleza. Tem alguém perguntando aí? Lucas, você quer mostrar alguma coisa? Então, André, eu acho que assim, eu como trabalho muito no fluxo da ortodontia, eu faço muito aquela parte que você fez, né, de preparar o modelo para impressão. Amanhã, desculpa, quarta-feira, a gente vai estar falando sobre o Artform, e aí eu vou entrar nessa parte que você falou de novo, que é o que eu uso bastante. E eu acho que eu ia mostrar um caso de prototipagem, mas eu vou deixar para falar depois que você falar do Blue Sky. Eu acho que é melhor. O que você Ah, acha? não, Quer pode que ser mostre agora? prototipagem, né? Se você quiser, eu posso mostrar agora também. Porque eu vou falar de segmentação também lá. Então, aí eu acho que cabe, Sim, tá? exatamente, porque na sexta-feira, quando a gente for falar de Blue Sky, tem uma dica muito bacana na hora de você imprimir, principalmente na parte de prototipagem, que entra o Mesh Mix. A gente pode voltar, assim, questão de 10 minutinhos eu faço, é bem rapidinho, mas é uma dica muito valiosa na hora de fazer a impressão. É. Eu vou mostrar para vocês só duas coisas mais relacionadas à ortodontia que eu também faço no Mesh Mixer, tá? Que é remover brackets e, de repente, posicionar brackets também, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu fechar esse arquivo aqui. Eu tenho um casinho. Não tô Então, por achando. exemplo, eu tenho um modelo de uma paciente, por exemplo, essa paciente aqui, tá? Eu tenho uma biblioteca de brackets que por exemplo, esses brackets que eu tenho aqui, eles são da Morelli, tá? Morelli MBT Max, com gancho. Então, eu tenho de todos os dentes aqui. Mas essa biblioteca não é exatamente igual ao bracket, porque para fazer guia de colagem direta, a gente não pode ter retenção, sabe? Então, por exemplo, aqui eu tenho um bracket do incisivo do 11, né, no caso. Tá? Então, aí na ferramenta Transform, eu coloco ele ali, tá? Para a gente fazer meio que um posicionamento digital dos brackets. E aí a gente coloca aqui, tudo bonitinho, né? E se você entrar em contato com a Morelli, eles vão mandar para você o link para você ter essa biblioteca também. Só que essa biblioteca que eles vão te mandar são os brackets originais. Aqui, ó, dá para perceber que não tem mais as aletas para colar, porque para fazer a guia não pode ter tanta retenção, sabe? Então, no Mesh Mixer, é possível você fazer esse posicionamento dos brackets e gerar uma guia, tá? No começo eu fazia com o Mesh Mixer, mas depois que eu aprendi bem, né, o Blue Sky, eu comecei a fazer só no Blue Sky o posicionamento e a guia só aqui, porque no Blue Sky a gente tem as 3 janelas dos 3 cortes simultâneas. Então a gente consegue posicionar certinho cada bracket, tá? Então, aí eu posso aceitar. Então, isso aqui é um exemplo de posicionamento de brackets para gerar uma guia, uma futura guia de colagem direta. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Tá, o Nicolas. Então, você tem que falar com as empresas, tá? Essa biblioteca aqui eu tenho porque eu tenho o Ortho Analyzer e aí eu gerei essas bibliotecas que eu uso mais, eu tirei do Ortho Analyzer, tá?
Por isso que eu tenho essas bibliotecas aqui, por exemplo, dos brackets que eu uso mais na clínica. Tá? Então, esse posicionamento é possível de ser feito. Então, por exemplo, aqui no 12, a gente vai posicionando, né, através da ferramenta Transform. Com o tempo, esses softwares têm uma curva de aprendizado. No início parece muito complicado, parece que a gente não vai dar conta, não tem tanto controle assim, mas depois você vai pegando o jeito e posicionando tudo direitinho. A gente apanha no início mesmo, é normal. Tá? Esse aqui é o posicionamento do bracket, eu queria mostrar isso aqui. E a outra coisa era a remoção de brackets, tá? Que é esse caso aqui. Por exemplo. Tá? Então, aqui eu já tenho um modelo, já para fazer uma guia de colagem direta, tá? Dessa paciente aqui. Então, se você quiser remover um bracket para fazer uma contenção, escaneia o paciente com os brackets. Lógico que aqui é um modelo que foi feito guia, tá? Quando você escaneia um paciente que já passou por um tratamento, não vai pegar com tanta definição os brackets. E aí vai dificultar um pouco a seleção. Mas aqui é um exemplo. Então, a gente vem aqui na ferramenta selecionar, a gente diminui um pouco o pincel para ficar só do tamanho. Tá? Clica para selecionar. Para otimizar a seleção, aperta B, A, tá? E aí, vem aqui, Erase Fill. Olha lá. E aí, clica... Opa, desculpa. Erase Fill, que é o F, né? Olha lá, ele exclui e já apaga. Aí vem Accept, e aí clica, limpa a seleção. Olha lá. Então, para remover brackets, essa ferramenta aqui é bem bacana. Você seleciona o pincel do tamanho do bracket. Vou pegar só essa área aqui mesmo. Tá? Pega um pouquinho aqui. Otimiza. Aceita. Vê se está tudo certo, se pegou tudo que tinha que pegar. Tá? B de novo, A e o F, Erase Fill. Lá. E aí clica fora. Opa, clica fora não, Erase Fill. Aceita e clica fora. Tá? E aí você pode dar uma planada, porque isso aqui vai virar uma placa de acetato, né, depois, uma contenção de acetato. Então essas duas coisas que eu uso o Mesh Mixer para tirar, tá? Os brackets e para posicionar, num primeiro momento eu usava muito, mas depois eu comecei a usar o Blue Sky, que eu vou mostrar para vocês na sexta-feira. Deixa eu voltar aqui. Isso. Stop sharing. Pronto. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? O Rafael, Lucas? Não, Andrezão, tá tranquilo. Achei, assim, vocês conseguiram passar bastante coisa legal e interessante sobre o Mesh, que eu considero um dos principais softwares gratuitos aí, se não o principal, né, da odontologia digital. Eu sempre gosto de frisar muita coisa sobre ele, que ele é a base, né? Então, eu gostei bastante e ele vai servir também muito para quarta-feira e para sexta-feira, quando a gente estiver conversando sobre os softwares. Queria falar uma coisa. Pode falar, Rafael. Eu descobri recentemente um outro software aí também gratuito. Para quem está começando, sempre é bom aí pegar uma maior quantidade de softwares possíveis. A Blender. Ela lançou agora uma linha odontológica. Não é só igual ao Mesh Mixer. Eles focaram na odontologia para lançar uma linha que te ajuda a fazer guias, modelos. Se eu não me engano, eles estavam com uma promoção. O software deles, eles vão vender o software vitalício por 79 euros. E assim, é um software de modelo que todo mundo está falando que é um dos melhores softwares para trabalhar modelo que tem. Eles lançaram agora, é Blender Dental, se eu não me engano. Se eu digitar no Google, vocês vão achar.
E só Mas, adendo, 79 euros, assim, o pessoal acha caro, né? Mas aí a gente vai falar do Exocad, vai falar do Orthoanalyzer, cara, pô, é muito mais Tá caro, ali. então vale muito a pena, vale muito a pena. Dá uma pesquisada, vê um pouquinho no YouTube o que tem de conteúdo sobre ele, eu acho que é um software bacana. isso aí eu não sabia, não. Eu sabia que o Blender tem muitas pessoas que já criaram modificações para fazer cirurgia ortognática, para fazer splint, como a empresa, acho que é 3D Mesh que chama o software, para fazer uma modificação do Blender, sabe? E para fazer cirurgia ortognática chama Ortogon Blender, e que também é bacana, mas sinceramente, assim, como são modificações, ainda tem a interface do Blender, sabe, que é bem complexo. Quem está começando vai ter muita dificuldade para adaptar, e de repente não é isso que você quer, né, diretamente para a clínica. E aí, a não ser que você dedique, né, muito tempo para aprender. O Andrés aqui perguntou para medir distâncias no Mesh. É possível, sim. Andrés, eu vou te mostrar. Tá mudo. André, o André, seu tá mudo. Rafael, só aproveitando Agora aí eu não estou mudo mais. Ah, tá. Pronto. tá. Não, voltou. É aqui em Só aproveitando, eu botei o site. em Analysis, né? Units e Dimensions, né? Aí vai aparecer esse cubo aqui, mas na verdade, se você clicar em um dente, né, clicar, segura e arrasta, você tem essa possibilidade de medir, e aí esse comprimento ele aparece aqui, ó, nesse comprimento real. No caso aqui, 8,5 milímetros. Tá? E aí você pode usar isso aqui para medir qualquer área, né? Qualquer distância, desculpa. Qualquer distância linear você pode medir. Tá? Eu não sei se eu fui claro, Andrés, mas é assim que eu faço no Mesh Mixer. Eu não sei se os meninos medem de uma forma diferente. Vocês medem de forma diferente? Não, é desse jeito mesmo. Exatamente. Né? O jeito mais preciso, mais fácil de fazer é assim. Existe um arquivo de régua de proporção, depois eu vou passar para vocês. Para enceramento, é interessante, você joga no Mesh Mix numa régua de proporção. Eu vi isso também. E, ó, pessoal, então... Pessoal, pode falar. desculpa, André, desculpa. O Rafael disse que ia passar aí da biblioteca de dentes, né? Eu coloquei o link aí do YouTube, do canal do Brenes, e também botei o Blender for Dental aí que o Rafael comentou. E assim, vocês estão começando no 3D, eu acho interessante a parte de biblioteca, né? Porque bibliotecas você pode comprar, você pode trocar com algum amigo, adquirir como suas figurinhas, mas você pode criar a sua também. Assim, em todos os seus casos, se você quiser ir criando bibliotecas de dentes que você acha bonitos, você pode ir criando e você ter uma biblioteca única só sua. Tem um pessoal da DSD que eles fazem um sistema que chama Smile Donator, que eu acho muito fera, que é quando assim a mãe ela quer ter os dentes iguais da filha, ou uma irmã quer ter igual do outro que acha bonito, quer que faça um enceramento parecido. E pelo Mesh Mixer você consegue fazer um enceramento idêntico de dois dentes, ou então mixar dentes diferentes de pessoas diferentes. Eu acho assim, a forma que o Mesh Mixer trabalha em relação à biblioteca é muito boa. Eu concordo. O Mesh Mixer, ele é bem versátil, justamente por não ser tão específico para uma área, né? Então, a gente pode fazer... Eu estou aprimorando a técnica de fazer guia de mini implantes, seja extra, ou extraalveolar, ou interradicular, porque, igual vou mostrar para vocês na sexta, a gente consegue integrar, igual o Rafa fez, integrar atomo com modelo lá, tá? E aí, lá, a gente pode colocar qualquer STL de mini implantes
que eu tenho os mini implantes da Morelli, e aí a gente faz o posicionamento lá como tem que ser, o ideal, e aí no Blue Sky a gente exporta aquele STL já integrado com o mini implante na posição. E aí fica fácil, você usando esse modelo no Mesh Mixer, com o mini implante já na posição, você gera um guia todo que pode ser exportado e impresso, né? É bem bacana. Acho que o Rafa tentou uma vez isso, né? Tava mexendo com isso. O problema era a anilha para ele ainda. Anilhas. O dia que a gente mandar fazer umas anilhas aí metálicas, eu acho que sai. Arrumar um torneiro mecânico aí para fazer. Não existe anilha no mercado. Não, né? Mas foi bacana, viu, pessoal? O Rafa mostrou muita coisa, o Lucas comentou muita coisa interessante que eu não conhecia, que eu aprendi, a gente aprende todo dia, que a gente conversa, vai conversando com os colegas, né? A gente vai aprendendo. Essa questão de inverter a seleção, não sabia a letra I quando está selecionado. Então, hoje já inverter a malha. Valeu muito, valeu por estar com todos vocês e valeu pelo conteúdo que foi mostrado, viu? Foi bacana. Foi bom demais. E quarta-feira e sexta-feira vai ter bastante coisa legal aí, galera. E não percam. Quarta o nosso foco vai ser alinhador, né, Lucas? Quarta-feira eu vou estar dando um foco aí bem legal no Artform, que a gente falou na live do Instagram, né? Mas acabou que foi um pouco mais rápido. Agora a gente vai poder conversar com um pouco mais de detalhe, mostrar um passo a passo o fluxo bem legal. Tá? Isso. Muito bem. Quer fazer alguma consideração, Rafa? Final? Não? Tranquilo? Valeu, pessoal. Foi muito bom. Alguém tem alguma pergunta? O pessoal participou mais pelo chat, né? O Andrés falou, o Nicolas. Eu posso... a gente pode tentar ver que tipo de bracket que você usa, viu, Nicolas? Para eu tentar ver se eu tenho essa biblioteca para poder te passar, tá? Obrigado mais uma vez, Renata, Andrés, Valentina, Fernando, Nicolas, Henrique, grande Henricão, amigo meu, de longa data, né, Henrique? Lorena Rassi, minha amiga também, foi a aluna nossa lá no Instituto. João, eu vi agora, o João entrou, não sei se pegou desde o início, né, João? Mas, pessoal, essa live vai estar gravada lá no YouTube, no canal do Horto Virtual, e quarta tem muito mais com o Lucas, com o Rafael, comigo, a gente vai entrar de vez nos alinhadores no Artform, tá bom? Obrigado mais uma vez pela participação aí, um grande abraço, Rafael, um grande abraço, Lucas, um abraço para vocês. Valeu! Obrigado, um abraço para todo mundo. A gente espera vocês na quarta-feira e na sexta-feira. E boa noite. Boa noite. Boa noite.